Fala, família rubro-negra, Vitinho Marechal voltou para a gente alinhar essas informações, debater algumas coisas que pelo menos eu vinha acompanhando, né? Eu comecei a perceber que era uma expectativa, como todo mundo, né? Tem a expectativa no Mirassol. Então eu queria saber como o Mirassol ia se portar, porque eu acabei vendo, eu tive a oportunidade de ver, se eu não me engano, 2 jogos do Mirassol fora de casa, não nas suas dependências lá no interior, jogando contra o Palmeiras e, se eu não me engano, foi o São Paulo no Morumbi. Eu acho que foi isso, foi o Morumbi, foi São Paulo no Morumbi. Eu fiquei muito impactado, né, com a dinâmica de jogo, né, com a percepção de linha baixa, né, em alguns momentos jogando 4-3-3, né, 3 caras por dentro, 3 caras na frente. Então, tipo, um time que se transforma dentro da necessidade. Isso é muito bem treinado. Eu dou outra comparação também, eu sempre falo aí, ganha e perde, né? Mas a torcida tá sempre ali, que é o time do Rogério Ceni, o Bahia, né? Não tem um puta plantel, né, como o Flamengo tem, mas você vê que é um time treinado, as entrelinhas não tem espaço, os caras trabalham com consistência. Quando faz o jogo de transição, é uma etapa dentro de um trato tático. Eu sempre falei isso. E a gente viu, né, o Felipe Luiz no primeiro tempo. Eu vou dar só esse recorte aqui, alguns recortes. Primeiro tempo jogando com transição. Não é a cara do Flamengo, irmão. Não é a cara, rubro-negro. Vocês sabem disso. Né? Ele tentando trocar o formato de um jogo. Até porque ele jogou muito tempo na Europa, quer implementar, vamos entender aqui, no Flamengo. O Flamengo é um time muito técnico, né? Não pode ter essa é a minha opinião, essa velocidade vertical, porque espaça. Aí, agora o Pulgar voltou, né? O Pulgar voltou agora. Mas também ele sozinho não vai pegar 3, 4 meias se não tiver o apoio dos demais. Não dá, uma andorinha só não faz verão, a gente sabe disso. Então, no jogo do Mirassol, só para ilustrar, eu vi que o Flamengo ia ter dificuldade. No primeiro tempo, eles perceberam o que o Flamengo queria, isso é importante, você ter essa dinâmica, essa visão, né, do time adversário também, né, e conseguiu, no segundo tempo, quem vai lembrar, vai recordar desse jogo, ser melhor que o Flamengo. Dentro da distribuição, dentro do contexto de jogo, sabendo atacar nos espaços que o Flamengo dava, principalmente no meio-campo, né? Desconforto na construção das jogadas. Então, tudo isso eu fui observando. No jogo do Inter, o Flamengo ganhou de 3-1. O Pedro jogou, se eu não me engano também. Pedro jogou. Você vê a diferença do jogo com o Pedro, né? Teve aquela confusão toda, que não precisa nem estar falando aqui, que o Pedro fez não sei o quê, mas dentro de campo, ele é muito produtivo para o Flamengo. Muita coisa. Porque o Flamengo tem variação de jogadas, entre linhas, estou falando do meio para frente, vamos entender assim. Porra, e o Arrascaeta sobe muito de produção quando tem a participação do Pedro. Isso é notório. É um pivô, é a tabela curta, é a percepção de atacar a saída por trás do Arrascaeta. Né? Chegou um ótimo jogador agora, eu, por mim, colocaria ele do lado direito com o Varela. O Varela é muito mais posicional, não sobe tanto igual o Ayrton Lucas. Então, essas atribuições, eu acho que o Felipe Luiz aqui errou a mão em muitos jogos, né? Eu digo assim, o jogo do Grêmio, muito parecido no Maracanã com o jogo do Mirassol. Na hora que eles conseguiram encaixar as entrelinhas, as intermediárias do Flamengo, o Flamengo se viu em dificuldade. Aí eu comecei a perceber, como assim, cara, o Felipe Luiz não sai da mesmice. Mesmice no contexto do jogo de transição, independente do Pedro. Tem muita capacidade de jogo, ele fazer 2 atacantes e botar 4 por dentro. Acho que fica mais próximo da realidade que o Flamengo se sente bem, que o Arrascaeta se sente bem, associar as jogadas entre os quadrantes do campo, né, utilizando os seus laterais, se não é o Alexandre, ou então faz uma linha de 3 com o Alexandre, espeta lá os laterais lá em cima. Eu não vejo muito o Felipe Luiz amante desse contexto. E aí veio o Flamengo
rodando, pegou Estudiantes, e no segundo tempo, no Maracanã, estava muito mais para eles conseguirem. O Flamengo cansou fisicamente, né? Teve um desgaste muito grande. Você viu o jogo de transição do Estudiantes no Maracanã empurrando o Flamengo para trás. Então a gente vai percebendo, né, que está ficando complicado o contexto do Flamengo. Não tem uma certeza tática. O Flamengo não tem um perfil de jogo. Eu me lembro, o JJ, a gente sabia, a torcida sabia, o JJ veio por risco, joga com linha alta, não quer saber, empurra o Flamengo para lá, sabe que o Flamengo não é marcador, faz o Flamengo tomar bola no campo do adversário. Porra, isso aí estava no almanaque de todo torcedor, porra. A gente sabia, né, na norma geral de ação do Flamengo, como é que o Flamengo joga. Porra, linha alta, a gente sofre lá atrás um pouco, os caras pegam a gente de calça riada, mas a gente chega lá na frente e faz 4. Essa era a realidade do Flamengo. Um time de movimentação lá do meio campo para frente. Aí todo mundo sabia que isso ocorria. A gente não sabe, né? Ou não sabia, ou não sabe o que acontecia com Felipe Luiz. O Dorival. Dorival chegou, pegou o João Gomes, Thiago Maia, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Fez um losango. Espetou todo mundo na intermediária defensiva dos times adversários. Meu irmão, vocês não precisam voltar, não. Achou, né, o João Gomes, um moleque estourou, cara da primeira linha. Tinha um Thiago Maia também que tinha uma pegada boa. Tinha uma pegada boa. E a gente foi percebendo um Flamengo muito capacitado, passando essa bola o tempo todo pelo meio campo. Essa é a realidade do Flamengo, gente. Não adianta. Tem muito jogador, mas eu acho que o Felipe Luiz está dando um tiro no pé nesse contexto, nessa condição de que ele quer cismar. E agora vai ter que fazer esse jogo mesmo, né? Porque o Pedro não vai jogar, vai ter essa dificuldade. E eu digo que alguns jogadores, né, tem o Flamengo defensivamente com a bola direta, que vai ser a cara do time do Racing. Não tem conversa, né? O Solário, Zuculini, o Nardoni que entrou, tem o Vieto, tem jogadores de alto nível, tem o Zaratio que a gente conhece, que jogava no Atlético Mineiro, os dois laterais muito bons, o Martinera e o Rojas, lateral esquerdo, lateral direito, tem a linha de 3 lá atrás com o Colombo, o Rojas, não vai jogar o Sousa, que quebrou, né, um malar num embate lá com o colega, que dá uma cotovelada nele, não sei nem como é que foi aquele negócio. Mas o Flamengo tem que saber o que vai fazer. Isso que é importante. Vai ser pressionado, teve dificuldade contra o Palmeiras para sair dessa pressão, não viu o Flamengo com capacidade no jogo do Racing aqui. O pessoal falou, o Flamengo jogou bem. Não jogou bem não, irmão. Não jogou bem não. Eles foram operários, foram humildes de marcar o Flamengo adiantado. Todo mundo pensou que eles fossem esperar. Eles atacaram o Flamengo defensivamente. Encostaram no Jorginho, encostaram no Pulgar. E não vai ser diferente com o Arrascaeta, com certeza lá. Eles vão interromper a mesma forma, um pouquinho mais agressivo. Eles devem jogar lá com todos os titulares, né? Porque faltou. Não, acho que ele trocou, botou o Zuculini e sacou o Nardoni. O Nardoni é titular. Então, vai ser uma luta. O Elcelindo vai ser o quê? A rota de colisão com o Felipe Luiz, gente. Não tem conversa. Felipe Luiz perdeu, já está fora para 2026. Essa é a minha opinião. Acho que a torcida também, não sei se pensa desta forma, mas o Felipe Luiz, em virtude de tudo que vem rolando aí, esse desconforto, esse desequilíbrio do Flamengo, essa imaturidade tática dele, eu acho ele muito pouco ainda para ser técnico do time do Flamengo. Essa é a minha opinião. Tem outras oportunidades aí, mas como ele já estava lá dentro, pegou, fez um trabalho legal dentro aí da formação de jogadores, deram essa oportunidade aí, os jogadores também gostam dele, ele tinha parado 2-3 anos, então eu acho que a coisa aconteceu por aí. Então, acredito que a escalação, né, vai sofrer a mudança lá de não ter o Pedro, de ter um desconforto aí, vai ter que fazer uma linha baixa para tentar segurar esse 1-0, vai 5-4-1 talvez, deve ser tem um desconforto lá se vai ser o
o Varela, não sei, o Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu gostaria de botar o Ayrton, pelo menos para ter uma saída, né? O Flamengo tem que ter uma saída, tem que ter um fundo. Né? Não pode contar só com o Lino. Os caras fecham lá ao lado do Lino, tem que alguém vir de trás, tem que fazer a diagonal. O Flamengo precisa se movimentar para também não ficar em dificuldade. Valeu, galera? Espero aí, quarta-feira, estar junto com vocês. Estaremos às 20 horas no pré-jogo. Conto com a galera que ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, vamos dar uma moral aí. Canal, _442 lá no YouTube. Me sigam no Instagram. Valeu, Mengão. Boa sorte.